Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Leão XIV. Com vocês nesse domingo, 29 de junho de 2025, solenidade dos Santos Pedro e Paulo, apóstolos padroeiro da Diocese e da cidade de Roma, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Emanuele Campanile e na parte técnica Bruno Orte. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular, Web TV Tropicana, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus, no Brasil, Rádio Exclusiva em Pompeu, Minas Gerais, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, EWTN, Rádio e TV. Uma saudação, um bom domingo, uma boa festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, você que nos acompanha pelo nosso site Vatican News, enquanto vemos bandeiras de vários países aqui em primeiro plano, bandeira de Portugal, bandeira do Brasil, bandeiras da Espanha, do México, enfim. De uma certa maneira podemos dizer que o mundo, a cristandade, fica um pouco representada nesses tradicionais encontros do domingo com o Santo Padre, que há poucos momentos atrás presidiu a celebração na Basílica de São Pedro, precisamente nesta solenidade da Santa Missa, com a entrega aos palhos aos novos arcebispos metropolitanos. Eram 54 e desses, 5 do Brasil, recordamos, Dom Odelir José Magri, arcebispo de Chapecó, Dom Francisco Carlos Bach, arcebispo de Joinville, Dom Ângelo Ademir Mesari, arcebispo de Vitória, Dom Vitor Agnaldo de Menezes, arcebispo de Vitória da Conquista, e Dom Antônio Hermínio Vilar, arcebispo de São José do Rio Preto. Caríssimos, disse o Santo Padre ao entregar o palio, esse sinal, ao mesmo tempo que recorda a tarefa pastoral que vos está confiada, exprime a vossa comunhão com o Bispo de Roma, para que, na unidade da fé católica, cada um de vós a alimente nas igrejas locais que vos foram confiadas. E tradicionalmente também na solenidade então dos santos Pedro e Paulo, nós teremos na noite de hoje, por volta das 21h30, para você que está em Roma, um festival de fogos de artifício, cerca de 20 minutos então, de fogos de artifício junto ao Castel Sant'Angelo. E agora se abre então as cortinas da janela do apartamento Pontifício, eis então o Papa Leão XIV. Vamos ouvir então a sua reflexão para o Ângelus de hoje. Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Oggi è la grande festa della Chiesa di Roma. Hoje é a grande festa da Igreja de Roma, gerada pelo testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo e fecundada pelo seu sangue e pelo de muitos outros mártires. Também nos nossos dias, em todo o mundo, há cristãos que o Evangelho torna generosos e audazes, também a risco da própria vida. Existe, portanto, um ecumenismo de sangue, uma unidade invisível e profunda entre as igrejas cristãs, mesmo que não vivam ainda uma comunhão plena e visível entre si. Por isso, nessa solene festa, quero confirmar que o meu serviço episcopal é um serviço à unidade e que a Igreja de Roma está empenhada pelo sangue dos santos Pedro e Paulo
tra tutte le chiese. para servir com amor a comunhão entre todas as igrejas. Riceve anche il proprio nome, A pedra da qual Pedro recebe, até mesmo o próprio nome, é Cristo, uomini, uma pedra rejeitada pelos homens e que Deus transformou em pedra angular. questa piazza e le basiliche papali di San Pietro e di Essa San praça e Paolo as basílicas papais de São Pedro e São Paulo continui sempre. nos dizem como esse paradoxo continua sempre. Si trovano ai margini della Encontram-se no limite da antiga cidade, fora dos muros, fino ad oggi. como se diz ainda hoje. A noi appare grande e O que hoje nos parece grande e glorioso gloriosa, scartata foi primeiro descartado e expulso, contrasto con la mentalità mundana. porque estava em contradição com a mentalidade mundana. Gesù si trova a camminare sulla Quem via segue Jesus encontra-se a percorrer o caminho das bem-aventuranças, onde a pobreza de espírito, a mansidão, a misericórdia, a fome e a sede de justiça l'operare per la pace e o trabalho pela paz trovano opposizione e anche persecuzione. encontram oposição e até Eppure perseguição. la gloria di Dio brilla nei suoi No entanto, amici. a glória de Deus brilha nos seus amigos Plasma e os vai conversione moldando ao longo do caminho de conversão em conversão. fratelli e sorelle, sulle tombe degli apostoli, Queridos irmãos e irmãs, millenaria di nos pellegrini, túmulos dos apóstolos, destinos de peregrinação desde há milhares de anos, possiamo vivere di conversione descobrimos que in conversione. também nós podemos viver de conversão em conversão. Non nasconde gli errori, O Novo Testamento não esconde os erros, as contradições, os pecados daqueles que veneramos como os maiores entre os apóstolos. grandezza infatti Na verdade, è stata modellata a sua grandeza foi moldada pelo perdão. risorto più di una volta. È andato O a ressuscitado foi buscá-los mais do que uma vez para os colocar de novo no seu caminho. Gesù non chiama mai una volta Jesus nunca chama apenas uma che vez. tutti possiamo sempre sperare. É por isso que nós podemos sempre ter esperança, Giubileo. como também nos recorda o jubileu. Nella Chiesa e fra le chiese, sorelle e fratelli, si nutre di Irmãos e irmãs, a unidade na igreja e entre as igrejas alimenta-se do perdão e da confiança mútua, a começar pelas nossas famílias e comunidades. Infatti, Gesù si fida di noi. Porque se de fato Jesus confia em nós, Possiamo fidarci gli uni degli altri. também nós podemos confiar uns nos outros em seu Gli nome. apostoli Pietro e Paolo, Que os apóstolos Pedro e Paulo, Vergine Maria, juntamente com a Virgem Maria, intercedano per noi, intercedam por nós, che in questo para que mondo neste mundo dilacerado, Chiesa sia casa e scuola di a comunione. igreja seja casa e escola de comunhão. Preghiamo insieme. Angelus Domine, nunciavit Mariae. et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut vini et ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in
saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua dulceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, est hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, curo la mia preghiera asseguro a minha oração pela comunidade do Liceu em Bangui, na República Centro-Africana, em luto pelo trágico incidente que provocou numerosos mortos e feridos entre os estudantes. Que o Senhor conforte as famílias e toda a comunidade. Dirijo a minha saudação a todos vocês, hoje de modo especial, aos fiéis de Roma. Na festa dos santos padroeiros. Um pensamento cheio de afeto quero enviar aos párocos e todos os sacerdotes que trabalham nas paróquias romanas, com reconhecimento e encorajamento pelo seu serviço. Nesta festa, é celebrado também o dia do óbolo de São Pedro, que é um sinal de comunhão com o Papa e de participação ao seu ministério apostólico. Eu agradeço de coração a todos que, com a sua doação, sustentam os meus primeiros passos como sucessor de Pedro. Eu abençoo a todos que participam do evento denominado Quo Vadis, pelos locais romanos de memória dos santos Pedro e Paulo. Agradeço a todos que organizaram com esforço essa iniciativa, que ajuda a conhecer e honrar os santos padroeiros de Roma. Saúdo os fiéis de vários países, vindos para acompanhar os seus arcebispos metropolitanos, que hoje receberam o palio. Saúdo os peregrinos da Ucrânia, rezo sempre pelo vosso povo, do México, da Croácia, da Polônia, dos Estados Unidos da América, da Venezuela, do Brasil, o coro São Pedro e São Paulo da Indonésia, bem como os numerosos fiéis eritreus que vivem na Europa, os grupos de Martina Franca, Pontedera, San Valdemagno, Corveta, os ministrantes de Santa Justina em Colle e os jovens de Sumariva del Bosco. Agradeço o Proloco de Roma Capital, os artistas que realizaram os tapetes de flores na Via da Conciliação e na Praça Pio XII. Muito obrigado. Saúdo os guanelianos, cooperadores do sul da Itália, Associação de Voluntários de Chiali, os ciclistas de Fermo, aqueles de Baresi.
o Grupo Esportivo Anni 80 e os peregrinos de conexão espiritual. Irmãos e irmãs, continuemos a rezar para que em todos os locais calem as armas, silenciem as armas e se alcance a paz por meio do diálogo. Bom domingo a todos. E assim a saudação do Santo Padre aos tantos grupos presentes na Praça São Pedro, nessa solenidade dos Santos Pedro e Paulo. A temperatura na Praça São Pedro faz muito calor, está por volta dos 35 graus. Santo Padre que iniciou a sua reflexão, recordando então que existe um ecumenismo de sangue, uma unidade invisível e profunda entre as igrejas cristãs, mesmo que ainda não vivam, uma comunhão plena e visível entre si. E por isso, nesta solene festa, Papa Leão XIV quis confirmar que o seu serviço episcopal é um serviço à unidade, que a Igreja de Roma está empenhada pelo sangue dos santos Pedro e Paulo para servir com amor a comunhão entre todas as igrejas. Santo Padre, que recordou ainda que o ressuscitado foi buscar Pedro e Paulo mais do que uma vez para os colocar de novo no seu caminho. Jesus nunca chama apenas uma vez. Realmente uma afirmação que traz esperança a todos nós. E por fim, então, pedindo a Nossa Senhora para que interceda por nós, para que neste mundo dilacerado a Igreja seja casa e escola de comunhão. E assim encerramos nossa transmissão agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Herp. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.